Olha, o Itaú promoveu mais de 1.000 demissões por conta de baixa produtividade do home office. Será que isso está correto? Será que o Itaú ele violou algumas questões, como por exemplo a privacidade dos seus funcionários, ou até mesmo a invasão dessa privacidade ao monitorar a sua produtividade? Bom, vem comigo nesse vídeo que você vai entender que eu preparei passos importantes, tanto para você que tem uma empresa, quanto para você que é um funcionário. Vem comigo porque o vídeo tem orientações jurídicas especializadas no digital. Vem que é importante. Bom, pessoal, a gente sabe que depois da pandemia, o trabalho remoto ou até mesmo o híbrido, ele se tornou muito comum, né? Então, as pessoas hoje, poucas são as empresas que fazem mesmo um trabalho só presencial. Normalmente a equipe ou ela está inteira no remoto, né, via home office, ou então ela está no híbrido. Algumas pessoas vão para o escritório e outras não. Mas acontece que nós tivemos aí recentemente essa questão do Itaú, né? O Itaú, ele demitiu aí em massa mais de 1.000 funcionários e ele alegou sim que houve uma baixa produtividade. Para você ter uma ideia, essa dispensa foi sem aviso prévio. Então, olha só o que o Sindicato dos Bancários disse, ó. Afirmou que os trabalhadores foram dispensados sem advertência prévia e sem diálogo com a entidade, num claro desrespeito aos bancários e à relação com o movimento sindical. Olha só que coisa, gente. E o banco, por sua vez, ele disse o seguinte, olha, afirma que os desligamentos se baseiam em registro de inatividades nas máquinas corporativas. Em alguns casos, períodos de até 4 horas ou mais de suposta ociosidade, né? Disse aqui o Michael Azzi, o diretor da entidade e funcionário do Itaú. Ele disse isso. Então, fica aqui a questão. Então, quer dizer que o Itaú monitorava o acesso dos seus colaboradores para medir a produtividade? Sim, isso é muito comum, gente. As empresas, elas fazem esse monitoramento, mas tem alguns pontos que eu quero trazer para você aqui, principalmente na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, a LGPD, ela impõe que qualquer tratamento de dados pessoais, inclusive no ambiente de trabalho, ele tem que estar apoiado por uma base legal, tá? Por exemplo, o cumprimento de contrato, tá? E lógico que isso daqui é uma confusão que muita gente faz, tá? E eu já vou te explicar. O que acontece? Essa base legal é quando a empresa ela tem uma justificativa para fazer aquilo que ela está fazendo com os dados. Então, eu vou dar um exemplo. Muita gente acha que o trabalhador ele tem que consentir aquilo, né? Que, olha, eu preciso consentir que aquele acompanhamento aconteça. Isso não é verdade, porque o trabalhador ele não está na base legal que a gente chama de consentimento. Ele está na base legal cumprimento de contrato, porque ele tem um contrato seletista com a instituição. A empresa não depende que ele consinta, né, aquele monitoramento, por exemplo. Mas tem alguns pontos que a empresa precisa informar de maneira clara, e é isso que eu vou trazer para você. Então, assim, mesmo no trabalho remoto, se for usado um software de monitoramento, que vai monitorar cliques, uso de mouse, tempo de máquina, precisa haver uma justificativa proporcional. Não é simplesmente eu vou começar a fazer e pronto. Não, eu tenho que ter uma justificativa para aquilo. Se a gente olhar para os princípios da LGPD, a gente não pode negligenciar o princípio da finalidade. Eu tenho que informar claramente que os dados vão ser coletados, monitorados, vai ter um controle de jornada, de produtividade, análise de desempenho. Eu não posso fazer uma coleta aleatória de dados sem antes informar o colaborador, até mesmo podendo ser denunciado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a empresa também, ela deve coletar o mínimo necessário de informações. Ela não deve coletar informações em demasia, né, informações em excesso, olhando para o princípio da necessidade. De todo modo, tudo isso deve ser informado previamente, por meio de políticas internas,
adequação de contratos. O funcionário ele precisa ter acesso, ele precisa ter acesso a essas informações e deixar claro a sua ciência, que ele teve ciência. Isso é diferente de consentimento, tá? Porque imagine só, se vários funcionários falam assim: "Ah, não, eu não vou consentir que os meus dados, que esse monitoramento aconteça na máquina". Ele não tem como trabalhar naquela instituição. Então imagine que aí a empresa vai fazer aquele monitoramento para uma pessoa, mas para outra não vai. Então não tem muito sentido. É por isso que a empresa precisa deixar de forma clara políticas dizendo que vai acontecer esse monitoramento. Bom, vamos lá, gente. Então, a empresa precisa definir políticas internas e comunicação com o empregado. Isso é de extrema importância para que a empresa tenha esses cuidados. Então, ela deve formalizar uma política no monitoramento desse regime, tá? Então, essas ferramentas que serão usadas, quais métricas serão observadas, o uso do computador, o clique, o tempo de inatividade. É muito importante que a empresa desenvolva algo assim e, lógico, o funcionário tem que ter ciência disso. Além disso, é importante que o jurídico ele crie cláusulas falando disso no contrato do colaborador, né? Adeque o contrato do colaborador à LGPD, porque tem que garantir que os colaboradores conheçam e concordem com essas cláusulas ou aviso antes de iniciar o trabalho remoto ou híbrido. Isso é importante para que você não tenha um ambiente com pessoas sendo monitoradas e que não têm ideia, né? E claro, gente, realizar treinamentos e conscientização para colaboradores e líderes sobre o uso responsáveis das ferramentas de monitoramento. Isso vai ser essencial para que a empresa ela consiga, sim, fazer o monitoramento da produtividade, mas ao mesmo tempo que o colaborador esteja ciente disso. Não seja pego de surpresa e fique sabendo que está sendo vigiado de maneira incorreta, indevida. Os limites de monitoramento do home office. Será que existe algum limite? A empresa pode monitorar o tempo todo? Vamos entender aqui alguns aspectos sensíveis que a gente precisa considerar. Ó, no ambiente remoto há uma fronteira muito tênue, né, pessoal, entre profissional e privado. Então, o monitoramento excessivo, ele pode incluir, né, vai pegar algumas questões pessoais. Então, pode invadir a intimidade e a privacidade do colaborador, se isso não for bem definido, tá? Então, você tem um ambiente pessoal corporativo, né? Mesmo usando equipamentos corporativos, gente, o colaborador pode sim ter atividades pessoais mínimas, estar em pausas, né? O monitoramento ele deve respeitar essa dimensão, porque se ele não tiver um respeito a essa dimensão, pode trazer problema, né? Por exemplo, a ausência de movimento do mouse, não tá pressionando as teclas, pode não significar uma improdutividade, né? Atividades intelectuais, reuniões, não necessariamente isso quer dizer que aquele cara não está fazendo absolutamente nada. Vai ver, ele está no momento de pausa. E isso deve ser respeitado e dimensionado pela instituição para não invadir e violar o cuidado ali com essa pessoa, né? Então, isso é muito importante que seja relevado. Bom, agora eu vou dar umas dicas práticas aqui para que o jurídico possa agir com as boas práticas dentro da LGPD. Elaborar um documento interno, uma política de monitoramento que seja clara, formalizada e assinada ou reconhecida pelo funcionário. Integrar cláusulas nos contratos ou aditivos informando o sistema de monitoramento com a finalidade específica. Garantir que a coleta de dados seja limitada somente ao necessário para os fins de controle da jornada e da produtividade. Tem que usar métricas objetivas, como cliques ou tempo de inatividade. Isso deve ser claras métricas. Dar feedbacks regulares e advertências, né, antes de qualquer desligamento, documentando a oportunidade de melhorias, né? E lógico, tem que tomar cuidado e tentar dialogar ao máximo para que os funcionários não sejam demitidos sem sequer
uma verificação, uma análise de que eles estavam sendo monitorados, tá? Então, manter auditorias e registro de logs demonstra um critério que foram aplicados de forma justa e fazer também uma análise de impacto, gente, para validar se o monitoramento é adequado e se não está invadindo a privacidade daquele funcionário, daquela pessoa. E aí, o que você achou dessas dicas? Você acha que a demissão em massa do Itaú foi justa ou não? As pessoas tiveram a sua privacidade violada? Quero ver o que vocês têm para deixar. Deixa aqui no comentário que eu vou responder todos para você, tá bom? Eu vejo você na próxima. Um grande abraço. Tchau!